Olá, pessoal, bom dia. Vamos só aguardar uns minutinhos os participantes entrarem. Vamos dar mais um minutinho e aí iniciamos. Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso webinar de hoje, Créditos de Carbono, Natureza Jurídica e Tributação. Meu nome é Renata Amaral, eu sou sócia responsável pela área de sustentabilidade, meio ambiente e mudanças climáticas do Trent Rossi, o Watanabe. E, na verdade, as estrelas hoje do show são os meus colegas da área tributária, que vão tratar desse tema aí que é complexo, é bastante ainda nebuloso, mas eu tenho certeza que eles vão trazer aqui várias respostas para perguntas que estão no ar e também nos elucidar sobre tendências, sobre o que esperar e como nos preparar para o que vem por aí. Então, nós vamos ter hoje o Telírio Saraiva, Maria Fernanda Furtado e Adriana Stamato, que vão tratar dessas questões relacionadas mais especificamente à natureza jurídica e tributação. Eu vou iniciar trazendo um pouco do contexto do que são os créditos de carbono, como eles se originam, os diferentes mercados. Então, vou falar brevemente, trazendo essa introdução. Sei que as pessoas têm conhecimentos diferentes sobre a matéria, então a gente acha que é importante colocar, né, todos com a mesma perspectiva para que a gente possa depois tratar da tributação em si. Então, o primeiro ponto que acho importante elucidar é o que são, né, os créditos ambientais ou créditos, mais especificamente créditos de carbono. Os créditos, eles pressupõem a existência de um benefício ambiental real e mensurável. Então, quando a gente fala de um projeto que gera créditos de carbono, a gente fala de uma ação que vai, de acordo com uma determinada metodologia, seguindo determinados parâmetros de uma metodologia, e uma vez que seja possível mensurar a redução ou a total não emissão de gases de efeito estufa, então, uma vez que seja possível mensurar, serão gerados os créditos de carbono. Então, não é qualquer atividade, não é qualquer projeto hoje que vai gerar esses créditos. Primeiro, eu preciso ter uma metodologia reconhecida, que vai ser como se fosse a regra por meio da qual eu vou conseguir, a partir da mensuração desses créditos, gerar, né, esses títulos que depois podem ser utilizados para compensação das emissões da empresa, podem ser utilizados para transacionar no mercado. Essa a gente vai falar um pouco depois, mais especificamente das metodologias, mas eu também posso propor novas metodologias dependendo da minha atividade. Então, se a minha atividade hoje ela gera um benefício, né, em termos de redução de emissões de gás de efeito estufa, e eu não tenho uma metodologia que corresponda a essa atividade, eu posso também propor essa metodologia. Claro que é um caminho mais árduo, mas é também possível, né? Um outro ponto importante, quando se fala em créditos ambientais, o crédito de carbono, é o fato de que eles precisam ser adicionais. Então, muito se ouve, né, a expressão adicionalidade, que é o fato de que aquela minha atividade ela precisa ser adicional ao business as usual. Eu estabeleço uma baseline, né, um cenário em que, na ausência na ausência de um benefício gerado pelos créditos de carbono, eu não teria aquela atividade. Então, por isso que se fala que, por exemplo,
Em regra geral, um projeto que se baseia em uma atividade que é determinada por lei, não geraria crédito de carbono, porque o meu business as usual seria cumprir a lei e, portanto, eu não geraria créditos de carbono a partir do simples cumprimento da lei. Então, essa, em termos simples, é a conceituação, só para a gente entender a questão da adicionalidade. Também se fala muito da integridade, né? Integridade é a ideia de que aquele meu crédito, ele precisa representar uma efetiva redução de emissões de gás de efeito estufa, e ele precisa também representar um benefício, ou trazer co-benefícios sociais ambientais, ou seja, que ele tenha, ele represente efetivamente uma redução, um benefício ambiental e que carregue consigo também outros benefícios ambientais, sociais. Então, para dar um exemplo, um projeto que é relacionado a uma área localizada, por exemplo, na floresta amazônica, eu tenho também esses co-benefícios sociais relacionados à melhoria das condições de vida das pessoas, das comunidades locais, das pessoas que dependem daquela atividade. Então, esses aspectos sociais e os co-benefícios ambientais, por exemplo, uma melhoria das condições da qualidade da água daquela localidade, vão ser também analisados no contexto do projeto. Bom, e aí entrando um pouco mais na dinâmica da realização de um projeto que gera crédito de carbono. Então, o crédito, como eu falei, ele se origina de uma atividade que evita, reduz ou remove gases de efeito estufa da atmosfera. Normalmente a gente fala de CO2, né, é o gás mais conhecido, mas na verdade existe um. Por isso que quando se fala de créditos de carbono, se fala que ele corresponde a uma tonelada de carbono equivalente, porque eu vou fazer o cálculo do crédito de carbono com base no CO2, que foi reduzido, mas dependendo do gás que é efetivamente evitado ou reduzido, eu posso ter diferentes, a geração de créditos pode ser diferente a partir do quão esse gás tem o poder de gerar o efeito estufa. Como eu falei, esse crédito, ele vai ser utilizado, em termos simples, né? Seja para compensar as emissões de uma determinada empresa, então, a empresa adquire créditos no mercado e a gente chama de aposentar, né? Então, ela aposenta, ela retira, ela utiliza esses créditos para compensar com as emissões da sua cadeia produtiva, por exemplo. Ou ela vai transacionar esse crédito, e aí é que entram nossos tributaristas também para explicar os efeitos dessas transações e como elas vão ser interpretadas no balanço da empresa e tudo mais. Então, a natureza do crédito de carbono tem uma relevância imensa nesse momento, nessa tomada de decisões de transação. E aí, também como eu falei no início, o crédito ele é gerado a partir do atendimento a uma metodologia. Então, hoje, por exemplo, no mercado voluntário, a gente fala muito da metodologia VCS, que é a metodologia da Verra, mas há outras, Gold Standard. Então, são essas metodologias que vão ditar, né, as regras do projeto, e a partir daí, então, a mensuração, a verificação dos créditos. Agora eu vou entrar, pessoal, rapidamente na diferenciação, né, entre mercado regulado e mercado voluntário, porque esse também é um tema importante para a gente entender a questão da natureza jurídica dos créditos, e porque é o que se debate muito hoje, inclusive no Brasil, de como a gente vai implementar os compromissos do Brasil. O mercado regulado de carbono, ele começa, enfim, em 1998, com o Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 2005,
O protocolo de Kyoto, ele tinha uma dinâmica bastante diferente da dinâmica que a gente tem hoje a partir do Acordo de Paris, de 2015. Então, a gente ainda segue alguns dos ditames do protocolo de Kyoto, mas aquele racional do protocolo de Kyoto hoje foi substituído por uma outra dinâmica trazida no Acordo de Paris. O protocolo de Kyoto previa países desenvolvidos em um anexo, e esses países é que deveriam desenvolver projetos em países em desenvolvimento. Então, os países do anexo 1 desenvolviam projetos em países não anexo 1, a partir de uma dinâmica que era o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Já na época de Kyoto, começou a se criar um mercado voluntário paralelo, né? Então, o mercado voluntário era aquele mercado que não tinha uma ligação com essas normas das convenções do clima, da convenção e dos protocolos, e que atendia primordialmente as empresas que tinham feito compromissos voluntários. Então, independentemente de o meu país ter ou não uma obrigação no âmbito do Protocolo de Kyoto ou agora do Acordo de Paris, e de ter implementado os mecanismos internos voltados para um mercado regulado, que é o que a gente vai falar depois, as empresas começaram a publicar os seus compromissos voluntários e dentro disso precisaram começar a transacionar os créditos a partir de projetos que geravam essa possibilidade de compensação, né? Então, o mercado voluntário cresceu nessa época, paralelamente a Kyoto. Nós mesmos no escritório trabalhamos muito nessa época, tanto no próprio mercado regulado de Kyoto, que propiciou que o Brasil recebesse muitos investimentos na época, como um país não anexo 1, e o mercado voluntário depois praticamente acabou, né, durante muitos anos, com, mais recentemente, então, com o Acordo de Paris e com a retomada das discussões dos compromissos dos países e das próprias empresas, o mercado voluntário voltou com força total. Então, hoje, nós temos um novo sistema, que é o sistema do Acordo de Paris, que foi firmado em 2015. Ele é baseado no racional de que eu não tenho mais essa divisão de anexo 1, não anexo 1, né, dessa divisão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Eu tenho metas que foram voluntariamente apresentadas pelos países, que são as NDCs, e a partir daí os países precisam, dentro das suas jurisdições, estabelecer sistemas que vão propiciar, uma das formas, né, de propiciar a redução das emissões é justamente por meio do mercado. Os países nesse sistema do Acordo de Paris, que de certa forma substitui o sistema de Kyoto em termos do comércio, passa a ser baseado nas NDCs, né, que são as metas dos países, mas tudo isso acontecendo no âmbito internacional das convenções. O mercado voluntário continua acontecendo paralelamente com muita força. Então, hoje nós temos essas entidades, como eu falei, por exemplo, a Verra, que tem uma metodologia específica, e uma vez que o meu projeto, né, enquanto empreendedor, atende àquela metodologia, eu gero créditos no mercado voluntário e posso transacionar esses créditos livremente, independentemente da existência de alguma lei ou alguma regulamentação de um país. Esse é um mercado que não depende da existência de legislações nacionais. Por isso que, mesmo no Brasil, antes da existência de qualquer decreto federal ou de qualquer legislação que previsse a existência de um mercado de compliance, que se chama um mercado regulado, eu já tinha um mercado voluntário com muita força.
Para também não me estender muito, só passando para o mercado regulado é aquele que é criado a partir de uma lei, seja um tratado internacional, seja um acordo regional ou uma lei nacional, subnacional. Então, eu passo a ter uma determinação de um limite de emissões, né, para determinados setores, que são setores regulados. Nós tivemos agora, na publicação do decreto federal, esse ano, a, o estabelecimento de algumas diretrizes voltadas para a criação desse mercado regulado no Brasil. Ainda não temos um mercado regulado, porque, na verdade, eu não estabeleci, ainda não foram estabelecidos limites para esses setores, e se eu não tenho limites, eu não tenho mercado, porque o mercado pressupõe justamente a existência de um limite a partir do qual eu posso passar a transacionar os meus direitos, ou preciso comprar os meus direitos porque eu excedi, né, enquanto empresa regulada, eu excedi aquele limite. Então, só para deixar mais claro, se eu sou uma empresa do setor de energia, vou ter, por meio de determinações setoriais, vou ter determinados limites para emissão de gás de efeito estufa no meu setor. Se eu não atender aquele limite, em tese eu posso transacionar esses meus direitos. Se eu exceder os meus limites, eventualmente terei que comprar essas permissões para que eu possa emitir acima do limite que foi estabelecido. Então, esse é o racional de um mercado regulado. O mercado regulado, há grande expectativa de que essa implementação se dê mundialmente a partir das regras que foram estabelecidas no artigo 6 do Acordo de Paris. Houve uma discussão na COP passada que gerou desenvolveram muitas diretrizes visando a implementação desse mercado regulado internacional. E no Brasil, a gente tem ainda essa porta entreaberta, né? Nós temos o decreto publicado esse ano, que traz, em especial, 2 pontos importantes: a criação de um registro, né, o SINARE, onde que é vamos dizer assim, a base para que eu possa ter créditos no mercado regulado, porque é lá que eu vou ter todas as informações sobre as emissões e tudo mais, e criou essa expectativa, né, dos acordos acordos setoriais ou de propostas setoriais que serão enviadas pelos setores ao governo para que possa se estabelecer uma política e os limites para cada setor regulado. Existe, agora já finalizando aqui, existe, claro, uma expectativa de uma eventual revogação desse decreto ou substituição por um texto, ou até, na verdade, o que o mercado mais espera é uma lei, né, que seja aprovada no Congresso Nacional, para que a gente possa ter mais segurança jurídica do tratamento dessas questões em termos da legislação, porque o decreto não traz segurança para o investidor, ele pode ser revogado a qualquer momento. Foi um passo importante do governo, né, uma iniciativa de trazer essa discussão para a mesa, mas, na verdade, o que se espera é uma lei que efetivamente governe o mercado regulado no Brasil. Como a gente todos sabem, né, o Lula e a sua equipe teve uma projeção muito grande agora durante a COP27, estava lá, pude acompanhar todas em loco, né, até assim, a movimentação em torno da ida dele e da sua equipe. O Telírio, a Maria Fernanda e a Adriana vão certamente tratar
da tributação e da natureza jurídica também com base no que nós temos hoje na legislação, em especial no decreto, mas, claro, há uma expectativa de que a gente tenha novas normas pela frente com base na política climática que vai ser estabelecida pelo novo governo. Só talvez algumas pinceladas para a gente aproveitar esse momento direto da COP, né, pós-COP. A Conferência das Partes é o momento em que os países se reúnem para discutir, para negociar a implementação das convenções, em especial, nesse caso, né, do Acordo de Paris. Essas decisões são tomadas por consenso, então, por isso, toda a discussão que vira a madrugada sobre temas relevantes. A COP26 do ano passado, nesse sentido, foi teve avanços maiores, trouxe toda uma normativa do artigo 6, que trata do mercado regulado, trouxe a questão da redução do metano, a redução e eliminação da devastação das florestas. A COP27 tinha uma discussão muito forte em torno do fundo de perdas e danos, né, são os valores que serão pagos pelos países que se beneficiaram das emissões de gases até agora e que deveriam, então, arcar com os custos dos países em desenvolvimento com relação a esses danos. Essa criação desse fundo aconteceu, ainda não há uma definição de quem pagará, isso vai ficar para a próxima COP. Um ponto interessante é que o texto que foi fechado nessa negociação traz um termo de que a transição energética abrange também a energia de baixas emissões. Então, há uma crítica grande no sentido de que se dê um passo atrás, permitindo que o conceito de transição energética abarque também as atividades de baixas emissões, como seria, por exemplo, as atividades que utilizam a geração de energia a partir do gás. Mas, enfim, temos muito ainda pela frente, e aí, com isso, Telírio, passo para você, para iniciar a discussão aqui do tema principal do webinar de hoje. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom dia a todos, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui prestigiando o nosso evento. E eu vou começar comentando um pouquinho sobre natureza jurídica, antes da gente entrar sobre tributação dos créditos de carbono. Isso foi de propósito. Por quê? No Brasil, nós não temos ainda uma disciplina tributária específica para os créditos de carbono. Então, a decisão sobre como tributar os créditos de carbono, ela vai depender de como qualificar, qual a natureza jurídica dos créditos de carbono, e a depender de qual enquadramento dispensado aos créditos de carbono, a gente pode ter diferentes impactos tributários. Bom, e qual é a natureza do crédito de carbono? Essa é a pergunta de $1 milhão e que a gente ouve todo dia. Na nossa legislação, e também existem algumas normas infralegais, elas dão algumas opções de qualificação dos créditos de carbono, e que podem depender da intenção como a empresa detentora daquele crédito, qual a intenção da empresa com aquele crédito. É aposentar em benefício próprio, é gerar e vender, é comprar créditos de carbono e revendê-los. Em âmbito contábil internacional, chegou-se em 2004 a tentar estabelecer um padrão contábil para os créditos de carbono, chegou-se a emitir pelo FRS uma norma contábil específica, definindo um padrão contábil para a escrituração dos créditos de carbono, mas essa norma ela foi emitida em 2004 e revogada em 2005. Então, o que nós temos hoje fica a cargo das próprias empresas definir internamente a metodologia de contabilização dos créditos de carbono e a identificação da natureza jurídica que melhor acomode os propósitos da utilização daquele crédito de carbono no âmbito das suas atividades. E aí, nesse sentido, existem algumas
alguns enquadramentos possíveis para a definição da natureza do crédito de carbono, eh, e 4 deles são os que nós vemos sendo mais discutidos na prática e que valem ser comentados aqui. O primeiro enquadramento é como ativo intangível, o segundo como estoque. Atualmente está sendo bastante discutido também a qualificação como ativo financeiro, e, por fim, existe também uma discussão sobre a qualificação dos créditos de carbono como serviço. Começando pelo enquadramento dos créditos de carbono como ativo intangível, e que talvez seja o enquadramento mais difundido e mais conhecido, até porque é o enquadramento que está previsto em lei, Código Florestal, Lei 12.651, desde 2012. O nosso Código Florestal ele traz um conceito para crédito de carbono, e é um conceito aderente à qualificação do crédito de carbono como um ativo intangível. E é fácil a associação do crédito de carbono ao ativo intangível, porque é um certificado que literalmente não tem materialidade física. Ele é representativo de uma ação ambiental positiva que ocorreu no passado, como a Renata estava colocando, e que implicou redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono do meio ambiente. Então, é muito pertinente a qualificação do crédito de carbono como um bem incorpóreo, um bem intangível. Inclusive, a Receita Federal, existem 3 soluções de consulta, um pouco mais antigas, de 2009, em que a Receita Federal parece seguir esse mesmo entendimento de que os créditos de carbono eles estariam próximos ali do conceito de um ativo intangível, e de que os negócios jurídicos associados aos créditos de carbono eles seriam próximos a uma cessão de direito. Agora, essa é uma qualificação possível como ativo intangível. Só quando nós consultamos a norma infralegal que trata de ativo, da contabilização de ativos intangíveis, a gente está falando do CPC de intangíveis, a própria norma contábil fala, o ativo intangível, se ele for ser transacionado no curso ordinário dos negócios, então ele não vai ser escriturado como intangível. Aqui deve ser aplicado, nesse caso, o CPC 16, que é o CPC de estoques, ou seja, a depender da intenção da companhia, no que ela vai fazer com aquele crédito de carbono, facilmente a gente pode migrar a contabilização de um ativo intangível para a contabilização como estoque, o que começa a gerar aqui algumas incertezas tributárias. A primeira é: o crédito de carbono pode ser classificado como mercadoria, a gente pode ter ICMS sobre o crédito de carbono, é uma das questões que mais à frente a Adriana vai comentar. Trazendo agora um pouco o decreto 11075, que é o decreto que o governo federal editou em maio, e que trouxe também um conceito próprio de crédito de carbono, classificando o crédito de carbono como ativo financeiro. Interessante que esse decreto ele classifica o crédito de carbono como ativo financeiro, independentemente de o crédito ter sido reconhecido e emitido no mercado voluntário ou regulado. E a contabilização como ativo financeiro pode gerar implicações tributárias bem diferentes do enquadramento como intangível, como estoque. Isso também a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Sobre ativo financeiro, é importante dizer que, sobretudo nos fóruns contábeis, existe uma certa crítica sobre a qualificação via decreto do ativo, dos créditos de carbono como ativo financeiro. Por quê? O conceito de ativo financeiro não está no decreto, não está na legislação, está em uma outra norma contábil de instrumentos financeiros, CPC 39, e o CPC ele traz um rol taxativo de possibilidade de enquadramento, de identificação de ativos financeiros, e, a princípio, os créditos de carbono não se amoldam exatamente a essas hipóteses previstas no CPC. O CPC diz que ativo financeiro é caixa,
instrumentos patrimoniais, ações ou cotas de empresas, ou um direito contratual que enseje o recebimento de caixa ou outros instrumentos patrimoniais. Ou seja, pressupõe uma contraparte, uma relação que exista uma contraparte, o outro lado precisa me entregar algo, ou dinheiro ou instrumentos patrimoniais. Esse conceito, a princípio, ele não se encaixa perfeitamente com os créditos de carbono, e por isso há uma certa crítica se poderia, via decreto, o Poder Executivo qualificar os créditos de carbono como ativo financeiro. Mas fato é, hoje nós temos um decreto, embora o próximo governo possa e há até certa expectativa de que esse decreto seja alterado. Hoje nós temos um decreto presidencial definindo o ativo financeiro, os créditos de carbono como ativo financeiro, ou essa é uma possibilidade de enquadramento que está sendo muito discutida e tem suas repercussões tributárias específicas. E, por último, qualificação como serviço. Há alguma dúvida se o crédito de carbono ele não seria nada disso que a gente falou antes, mas sim serviço, porque existem ali diversos serviços como atividade meio sendo executados, mas como atividade meio para a geração dos créditos de carbono. Serviço de certificação do crédito, serviço de auditoria do crédito, serviços associados ao desenho dos projetos, que com a sua implementação poderão gerar crédito de carbono. Então, há alguma dúvida se o crédito de carbono poderia ser enquadrado como serviço? Especificamente, existe uma regrinha do Banco Central que, na remessa de recursos para o exterior para a aquisição de créditos de carbono, direitos de emissão, deve ser adotado um código que está previsto em um anexo do Bacen denominado serviços diversos. Então, isso significa que o Banco Central entenderia que os créditos de carbono, a aquisição de crédito de carbono está atrelada a uma prestação de serviço? Então, existe alguma dúvida sobre a qualificação como serviço e pode gerar também efeitos tributários próprios. Antecipo aqui, tudo isso vai ser comentado pela Adriana, que, na nossa visão, não se qualifica nem como mercadoria, nem como serviço. A discussão tende a ficar tributária, tende a ficar mais restrita à qualificação como intangível ou ativo financeiro. E aproveitando o gancho, falar uma notícia super recente. Ontem foi emitida pelo Banco Central Instrução Normativa 325. Ela foi publicada ontem e ela teve como escopo especificamente adaptar o plano de contas contábil das instituições reguladas pelo Banco Central para disciplinar a contabilização de ativos ambientais, considerando nesse âmbito, inclusive, a contabilização de crédito de carbono. Então, o pronunciamento de ontem do Banco Central falando como as instituições reguladas pelo Bacen devem contabilizar os créditos de carbono. E, em linhas gerais, o que foi definido pelo Banco Central? A contabilização vai variar de acordo com a intenção do detentor do ativo. Se o detentor do crédito de carbono ele tem intenção de vender o crédito de carbono, ou seja, ganhar, lucrar com a variação do preço de mercado, comprar o crédito de carbono com valor baixo, esperar sua valorização e revendê-lo, então esse crédito de carbono ele deve ser mensurado a valor justo. E as variações decorrentes, os ganhos ou perdas decorrentes dessa variação a valor justo, contabilizados no resultado como ganhos ou perdas pela mensuração do ativo a valor justo, mas contabilização como ativo. E se a intenção do detentor do crédito de carbono for utilizar, ou seja, aposentar os créditos em seu próprio benefício para compensação das suas próprias emissões, nessa hipótese, o crédito de carbono deve ser contabilizado ao custo ou ao valor justo dos dois, o menor, que é o critério geral aplicável a ativos, inclusive ativos intangíveis, etc. E, além disso, uma questão interessante também que o Bacen estabeleceu as empresas devem constituir uma provisão equivalente ao passivo de emissões de gases estufa que ela busca compensar com a aquisição dos créditos de carbono, independente de haver ou não uma obrigação legal para essa compensação, e hoje no Brasil não há, as empresas fazem isso, a aquisição de crédito de carbono e aposentadoria de forma voluntária, ou seja, as empresas devem constituir uma provisão
equivalente a esse passivo ambiental que vai ser compensado com os ativos de crédito de carbono adquiridos e contabilizados. De novo, contabilizado a valor justo, se a intenção for de venda, ou contabilizados pelo custo ou valor justo, dos dois o menor, se a intenção for utilizar os créditos para compensação das suas próprias emissões. Então, esse foi um pouco do panorama. A discussão sobre a natureza jurídica, é uma discussão aberta, a gente tem pelo menos 4 enquadramentos aí para discutir, que geram repercussões tributárias diferentes. E antes de a gente entrar propriamente em discussão tributária, eu passar a palavra para a Fernanda para falar um pouquinho direito comparado, como lá fora, em outros mercados, os créditos de carbono são tratados. Muito obrigada, Telírio. Eu queria adicionar que começar a conversar com vocês, mencionando que essa perplexidade em relação à natureza jurídica dos créditos de carbono, ela não é exclusividade da experiência brasileira. A gente, quando olha para o direito comparado, quando olha para outras jurisdições com mercados regulados ou voluntários já bastante desenvolvidos, a gente encontra o mesmo tipo de perplexidade. Não chega a ser ainda uma controvérsia, mas uma perplexidade em relação a essa natureza. E isso a gente vai verificar na União Europeia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na África do Sul, no México, no Japão, na China, todos países com mercados voluntários ou regulados em desenvolvimento ou já maduros. Diferentemente da experiência brasileira, nesses mercados, o que mais se discute em termos de diferença e possibilidade de classificação são a caracterização como ativo intangível, em princípio, ou como um complexo de direitos. E essa definição da natureza jurídica, ela tem implicações para além da questão tributária, elas dizem respeito à capacidade desses créditos de carbono serem transferidos, desses créditos de carbono serem preservados em casos, por exemplo, de insolvência, a circularidade desses créditos de carbono, e é, portanto, uma questão muito importante que tem sido debatida por estudiosos do mundo inteiro. Se a gente puder... um detalhe, o Telírio mencionou a questão da classificação, possibilidade de classificação como serviço. A gente não encontra no direito comparado essa discussão sobre a possibilidade de classificação como serviço. O que a gente pode considerar em relação a essa perplexidade é que ela decorre da falta de uma estrutura normativa, falta de leis e orientações normativas que definam a natureza dos créditos de carbono. Isso acontece aqui no Brasil também, assim como em outros países. Existe a falta de parâmetros internacionais em relação à definição da natureza desses créditos. E os estudiosos do tema têm apontado para a necessidade da aprovação de leis, de instrumentos legais que venham a definir e dar mais segurança aos investidores para que esses mercados possam, de fato, se desenvolver. Quando a gente olha a experiência de outros países, a gente percebe que há, no entanto, uma tendência de classificação dos créditos de carbono como ativos intangíveis. Então, com exceção de países que instrumentalizaram e que definiram especificamente a natureza dos créditos de carbono, a grande maioria dos países define como ativo intangível. Entre as exceções, a gente pode citar o caso da Austrália, em que existe um ato específico de 2009 estabelecendo e definindo créditos de carbono como instrumentos financeiros que possam ser transacionados e circularem com mais eficiência. A gente tem o caso dos Estados Unidos, em que a legislação de commodities tem uma definição ampla o suficiente para abarcar créditos de carbono e ativos intangíveis. Então, nos Estados Unidos, a gente verifica uma tendência de classificação desses créditos como commodities. Na Alemanha, a discussão ainda está muito centrada em relação à natureza contratual dos créditos, o que sugeriria que, para se definir a natureza do crédito de carbono, você deveria analisar as circunstâncias específicas de geração desses créditos dos projetos, o que cria uma série de dificuldades em relação à transferência e circularidade dos créditos. No Canadá, a gente ainda não tem uma definição específica com relação à natureza dos créditos de carbono. Então, a gente tem verificado, de fato, essa perplexidade em diversos países. Isso aponta para a necessidade da aprovação de normas, como bem mencionou a Renata, normas específicas, leis,
que definam a natureza desses créditos e não decretos que possam eventualmente vir a ser questionados no futuro e eventualmente mudados sem a questão da reserva de lei. Com isso, eu passo a palavra para a Adriana, que vai comentar um pouco mais sobre a natureza, sobre o tratamento tributário dos créditos de carbono. Bom dia a todos e todas, obrigada aí da presença de vocês. Gente, falar sobre tributação de crédito de carbono é bem desafiador, acho que por tudo que vocês ouviram até agora, a gente consegue chegar a uma primeira conclusão. Não temos uma definição clara e isso, obviamente, deixa a porta aberta aí para uma série de interpretações. E quando a gente fala de tributação, o direito tributário é um direito de sobreposição. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para tentar definir e enquadrar no tratamento tributário. Então, eu costumo dar um exemplo, que quando eu estou transferindo um imóvel para a Renata, eu posso estar fazendo uma compra e venda, eu posso estar fazendo um aluguel, pode ser um comodato, pode ser uma doação, pode ser uma dação em pagamento. Então, essa transferência em si, né, a transferência do crédito de carbono, a gente precisa entender o que está sendo transferido e qual que é a forma que essa transferência está ocorrendo para que a gente possa definir os contornos tributários e qual que é a respectiva tributação e os efeitos tributários conexos. Temos essa dificuldade aqui, mas isso não nos impede de tentar elaborar alguns cenários, acho que até com base, né, no que o Telírio trouxe para a gente sobre as possíveis categorias, né, de natureza jurídica. Para mim, claramente, isso não é um serviço, acho que a gente tem tranquilidade para afastar, por uma razão muito simples. Primeiro que serviço, pela própria definição da Constituição Federal, ele deve estar previsto na Lei Complementar 116. Nós, por enquanto, não temos nenhum item. Pode ser que tudo mude, óbvio, né? A gente sabe que esse é um mercado novo e o apetite aí dos entes tributantes é muito grande, está todo mundo de olho nesse mercado e toda a receita que isso deve gerar, mas, no momento, nós não temos nenhum item da lista de serviços. E a acepção clássica de serviço para fins de tributação de ISS é a prestação de esforço humano sendo uma obrigação de fazer. E aqui eu não vejo uma obrigação de fazer, eu não vejo um tomador desse serviço. Claro que depois a Fernanda vai até comentar que na legislação do Rio já estão tentando criar alguns subcódigos aí, mas não para a cessão do crédito de carbono propriamente dito, mas para serviços correlatos, serviços conexos, que acontecem durante a cadeia de comercialização e certificação do crédito, que é uma coisa totalmente à parte, aí claramente é serviço, mas o crédito em si a gente não vê como uma natureza de serviço. Mercadoria, eu também acho um enquadramento bastante difícil. É óbvio que pode haver uma tentativa dos estados, a gente sabe que os estados, hoje em dia, até por estarem perdendo muito terreno para o ISS, né, em função de muitas das novidades que estão sendo trazidas, hoje já são medidas como serviços e não como mercadorias, eles têm também a ideia de que mercadoria não precisa ser um bem tangível, haja vista até a tentativa dos estados de cobrar ICMS sobre bens digitais, né, e toda a discussão dos softwares, né, que a gente também acompanhou, foram 20 anos aí. O pior que pode acontecer é a gente começar a entrar nessas brigas entre ISS e ICMS sobre serviços. Então, vamos deixar isso de lado por hora e vamos focar nas qualificações e nos tratamentos tributários que nos parecem mais razoáveis dentro do contexto que a gente está discutindo. Então, primeiro, ativo intangível está na lei. Temos uma segurança de tratar isso como ativo intangível, mas isso não resolve o problema para fins de PIS e COFINS. Ou ativo financeiro, que é o que está no decreto, que também não resolve o problema para fins de PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS, a gente sabe que nós temos dois regimes, basicamente, né, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Dentro do regime não cumulativo, eu acho que a gente tem que pensar em 3 possibilidades em termos de alíquotas. A alíquota zero, que seria se esse ativo intangível fosse um ativo não circulante. E isso provavelmente não será o caso de muitas empresas que gerarão créditos de carbono, seja para uso próprio, né, para aposentar os créditos, seja para comercializar. Então, muito provavelmente, essa aplicação da alíquota zero ela ficará comprometida. A alíquota de 9,25, que seria a alíquota geral, e o meio termo, digamos assim, que é
apoiando-se no decreto, nesse decreto que, por enquanto, está vigendo, não sabemos o que pode acontecer, né, com a nova gestão aí do Lula, mas ele conceitua o crédito de carbono como um ativo financeiro. E, sendo um ativo financeiro, nós teríamos a possibilidade de tributar isso a 4,65, que é a alíquota de PIS e COFINS aplicado a receitas financeiras. Então, sob a ótica das alíquotas, nós temos essas possibilidades. Sob a ótica do desconto de créditos de PIS e COFINS, seja sobre os dispêndios gerados para gerar o crédito de carbono, seja sobre a própria aquisição do crédito de carbono em si, nós temos dificuldades. Todos vocês sabem, inclusive hoje está sendo julgado, né? Quer dizer, essa semana está sendo julgado o tema 756 no STF, que fala sobre o princípio da não cumulatividade para fins de PIS e COFINS. Pode até ser que esse assunto traga uma maior abrangência, uma maior clareza em relação ao que deve ser considerado como insumos para fins de PIS e COFINS, mas a nossa visão é que é perfeitamente possível defender a constituição de créditos de PIS e COFINS, seja sobre os dispêndios, seja sobre a própria aquisição do crédito. Primeiro, porque isso, de uma certa forma, está relacionado à atividade da empresa, e segundo, que você tem que manter uma certa coerência acho que são 3 pontos, né? Primeiro, pela decisão da STJ, que fala que o que for essencial e relevante ao processo produtivo gera créditos de PIS e COFINS. Segundo, que isso, para uma empresa que irá comercializar créditos de PIS e COFINS, está vinculado à sua atividade, à sua receita, o que também permitiria. E terceiro, que é uma questão de lógica e de coerência. Não faz sentido eu ter crédito de PIS e COFINS sobre uma atividade eventualmente poluidora e não ter crédito de PIS e COFINS sobre uma coisa que eu estou fazendo para remediar a minha atividade poluidora. Então, assim, são totalmente 2 pesos e 2 medidas e não tem nenhuma lógica. Então, a gente acredita que os créditos de PIS e COFINS é um tema que ainda está em aberto, obviamente, mas a gente entende que tem bons argumentos aí para defender. Agora, eu volto a bola para o meu colega Telírio para falar sobre imposto de renda. Então, vamos por partes aqui, né, Telírio? Obrigado, Adri. Imposto de renda, a pergunta que não quer calar os créditos de carbono são dedutíveis para o imposto de renda? E essa dúvida ela é muito pertinente, porque em 2017 a Receita Federal publicou uma solução de consulta, número 460, opinando pela não dedutibilidade dos créditos de carbono. Essa solução de consulta, na verdade, ela fala sobre amortização de créditos de floresta, mas pela leitura e pelas normas que são citadas na solução de consulta, fica claro que ela está fazendo referência ali ao crédito de carbono mencionado pelo Código Florestal, ou seja, são os créditos de carbono, o que ela chama de crédito de floresta são os créditos de carbono. E a Receita entendeu que esses créditos não seriam dedutíveis porque, na visão dela, mesmo se não houvesse aquisição dos créditos pelas empresas, a atividade empresarial seria mantida, ou seja, aquela despesa ela não seria necessária à exploração da atividade empresária. Apesar dessa solução de consulta, na nossa visão, sim, os créditos de carbono são dedutíveis, eles possuem conexão com as atividades econômicas da companhia e, inclusive, a aquisição e a aposentadoria de crédito de carbono deve ser estimulada. Quando a gente está falando de dedutibilidade, quais são os requisitos para a dedutibilidade de dispêndios? Eles devem ser necessários, usuais e normais. O que está do outro lado dessa concepção? O que é indedutível? São despesas incorridas pela pessoa jurídica por mera liberalidade, despesas estranhas aos objetivos sociais da pessoa jurídica. A aquisição de crédito de carbono para compensação das emissões de gases estufa gerados na aquisição de insumos, gerados, gases emitidos no processo produtivo, no processo de industrialização, emissões geradas na distribuição de produtos a clientes, todas essas atividades possuem conexão com as atividades operacionais da companhia. Os créditos de carbono eles são adquiridos para descarbonização
da cadeia econômica. Então, tem tudo a ver com a atividade operacional da companhia, não é um ato anormal de gestão, não é um dispêndio decorrente de uma mera liberalidade, mas, ao contrário, é um dispêndio realizado em direta associação à operação da companhia. E é um dispêndio realizado motivado também por interesse comercial. Hoje, uma multinacional brasileira que quer entrar no mercado europeu, por exemplo, onde seus concorrentes locais estão obrigados à neutralização de emissões, a empresa brasileira precisa, para estar nesse mercado, também se apresentando como alguém que se preocupa com a neutralização das suas próprias emissões. Então, a compra de crédito de carbono ela também tem um interesse comercial, uma motivação comercial nítida, que é conquistar mercado, se posicionar competitivamente em relação a concorrentes que, em outros mercados, já são obrigados por lei à compensação das suas emissões. E essa despesa também é necessária porque a descarbonização da cadeia econômica ela transcende o interesse particular do contribuinte, ela é interesse público. A Constituição fala em diversos incisos, inclusive no rol lá de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, preservação da natureza. Então, ela é necessária não só para quem está incorrendo e reduzindo aquele dispêndio, ela é necessária do ponto de vista de interesse social. E o sistema tributário ele precisa ser coerente. Se eu tenho uma pessoa jurídica que no seu processo produtivo polui o meio ambiente, e os custos associados a esse processo produtivo, eles são dedutíveis, por como não pode ser dedutível a aquisição de crédito de carbono para a neutralização dessas emissões? Seria o sistema tributário incentivando, estimulando a poluição e desincentivando a preservação do meio ambiente. Então, seja porque é uma atividade conexa aos interesses econômicos da pessoa jurídica, seja porque é uma atividade com nítido interesse social, todos esses argumentos nos conduzem à conclusão de que, sim, os créditos de carbono eles devem ser considerados dedutíveis na apuração do imposto sobre a renda. Espera-se que agora esse tema está sendo muito discutido e o mercado voluntário, sobretudo, explodindo no Brasil, que essa posição do fisco federal de 2017 seja revisada. Agora, passar a palavra para a Fernanda para fechar Só fazendo um comentáriozinho rápido antes de passar para a Fernanda, só para dizer que esses mesmos argumentos estão em linha aí com o raciocínio que a gente pode fazer para fins de PIS e COFINS. É óbvio que sempre que a gente fala de crédito de PIS e COFINS, não é exatamente a mesma argumentação para fins de imposto de renda, mas dá para a gente fazer uma boa aproximação em função principalmente do julgamento do STJ, que fala da essencialidade e da relevância. E eu acho que esse outro ponto também que o Teniro trouxe em relação à coerência é muito importante e, pelo menos, acho que uma discussão, eventualmente, na esfera judicial, tem um apelo bastante importante. Exatamente. Bom, acho que agora... O último ponto, acho que a Fernanda vai comentar os projetos de lei para contar para a gente se existe uma luz no fim do túnel. Quer dizer, acho que eu gostaria de comentar também que a gente tem uma legislação para CBIOS, né? A lei que fala do RenovaBio. É uma discussão, gente, bastante parecida que a gente tem para fins de créditos de carbono, porque a legislação deixou muitos pontos ainda em aberto, né? Existe uma previsão aí para um IR-fonte de 15%, mas ninguém fala nada de PIS e COFINS. Então, Fernanda, se você puder até fazer um gancho, porque alguns projetos de lei aí de crédito de carbono também estão indo mais ou menos por essa linha, né? Perfeito, Adriana. E eu queria também comentar que, na realidade, com relação a essa questão de coerência, o Estado ele tem basicamente duas opções em relação a como tratar a questão das atividades geradoras de emissão. Ele pode tributar, então, em algumas jurisdições a gente vê a tributação, os tributos verdes, ou ele pode incentivar através de subsídios. O Brasil, tradicionalmente, tem procurado incentivar aquelas atividades redutoras de emissões e, inclusive, os mercados de carbono e de transação de créditos. E aí
isso que a gente tem visto. Nós temos diversos projetos de lei tratando da matéria. No passado, eu cheguei a escrever um artigo sobre um projeto de lei existente na Câmara dos Deputados, o processo de lei 528. Esse projeto se encontra parado, projeto que tem ganhado maior destaque em termos de processamento e, inclusive, na mídia, é o substitutivo apresentado pelo senador Tasso Gereissati, que está na Câmara de Assuntos Econômicos do Senado, e esse projeto de lei substitutivo ele é bastante abrangente. Ele trata do mercado e ele traz um tratamento tributário específico para as operações com créditos de carbono. Então, nesse substitutivo, há a previsão de incidência de imposto de renda alíquota de 15% de forma definitiva sobre as receitas geradas com a cessão dos créditos de carbono. Há a previsão de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dessas mesmas receitas com as operações com créditos de carbono, sem a manutenção do crédito. Adriana, sinto te informar que o projeto de lei ele prevê a exclusão, obviamente, na tributação e prevê, então, a vedação de crédito. A gente tem visto em outras atividades, muitas vezes, hipóteses de isenção e exclusão com manutenção de crédito, mas não é o caso desse projeto de lei. Há a previsão de não incidência de isenção de IOF também, porque o projeto, aliás, os vários projetos que existem hoje em tramitação nas duas casas do Poder Legislativo, eles procuram qualificar crédito de carbono como ativos financeiros, em homenagem à questão da fungibilidade e da transferibilidade desses créditos. E ontem, uma notícia bastante recente também, foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro um projeto de incentivo a operações com créditos de carbono e que traz algumas questões bem interessantes. É um projeto que cria 3 itens específicos relacionados com a economia dos créditos de carbono, então é um projeto relacionado com a incidência de ISS, ele cria 3 itens específicos na lista de serviços do município do Rio de Janeiro. Esses itens, eles tratam de serviços de desenvolvimento e de auditoria de projetos de créditos de carbono, serviços de registro e certificação de créditos de carbono e serviços de disponibilização de plataformas de transação de créditos de carbono. Na realidade, esse projeto de lei, que agora vai à sanção do prefeito, porque foi aprovado, ele se direciona às atividades subjacentes, às atividades acessórias da economia de créditos de carbono, então desenvolvimento de projetos, atividades de consultoria. A novidade que ele traz é uma novidade boa, no sentido de que não há a pretensão de tributação das receitas com a transferência de crédito de carbono como se serviço fossem. Então, já aponta que, pelo menos no município do Rio de Janeiro, a conceituação dos créditos de carbono não seria de um serviço, mas sim desses serviços acessórios que estão sendo incentivados. O projeto de lei, ele cria também um programa chamado de ISS neutro, um programa que ainda depende de regulamentação, mas que procura conceder a contribuintes do imposto de serviço localizados no município do Rio de Janeiro e desde que as operações de transferência de crédito sejam suportadas por prestadores de serviços localizados no município, ele concede créditos presumidos de ISS para utilização por esses contribuintes contra os seus próprios recolhimentos, a sua própria apuração de ISS. Então, em matéria de projetos de lei, a gente tem assim, várias iniciativas, mas as notícias mais recentes e mais relevantes são essas que eu acabei de compartilhar com vocês. Com isso, eu gostaria de passar de volta para a Renata, para que a gente possa finalizar a nossa sessão de hoje. Excelente, Maria Fernanda, Adriana, Telírio. Ouvindo vocês, a gente na verdade, me vem à cabeça 2 pontos que talvez a gente possa também guardar como uma mensagem final aqui. Primeiro, a questão do incentivo, né? Durante a COP, os Estados Unidos lançaram o Inflation Reduction Act, é um ato relacionado à questão econômica nos Estados Unidos, mas que traz lá no seu bojo diversos incentivos tributários para atividades relacionadas à transição energética, infraestrutura relacionada e tal. Então, os países estão se preparando, essa é uma lei que também se comenta que ela vai ser a base para o novo CBAM, né, um ajuste de fronteira que a gente já tem na Europa, vai passar a ser implementado também, sendo implementado nos Estados Unidos com força.
Então, é um momento para a gente ter uma legislação forte no Brasil e conseguir, até para poder colocar o produto brasileiro lá fora. E eu acho que um segundo ponto é a questão da advocacy, né? A gente está num momento crucial para que os setores, as associações se organizem, não só com relação a essa discussão dos tetos de emissões, limites de emissões para setores regulados, mas toda a política climática que precisa ser colocada de pé e que provavelmente vai haver nós teremos uma rediscussão desse tema agora com o novo governo. Então, é um momento chave para nos unirmos, né, nos diferentes setores, para trazer as contribuições para que a gente possa ter uma legislação que incentive o mercado e que, ao mesmo tempo, possibilite que o Brasil atenda às suas metas de redução de emissões, que, no fundo, esse é o motivo de toda essa discussão. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer tê-los todos aqui com vocês, conosco. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, bom dia. Obrigado, bom dia, pessoal.